Muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes nessa tarde do dia 12 de março. Hoje, com muita alegria, com muita satisfação, nós estamos reunidas e reunidos para a nossa última atividade de formação da nossa Semana Pedagógica Integrada 2025-1. Foi uma intensa semana de trabalho, nós tivemos 2 semanas com atividades de formação, nós começamos lá no dia 24, em Xanxerê, onde estivemos presencialmente com a professora Maria Ciavata, falando sobre o que é a educação integral, e de lá até hoje nós tivemos uma programação intensa, né? Percorremos vários campos, nos encontramos também no formato online em diversas oportunidades, né? E então estamos chegando aqui agora com a nossa última atividade de formação. Hoje, então, nós estamos aqui reunidos e reunidas para termos uma formação, então, no âmbito da educação ambiental, que nós consideramos um tema bastante importante, né? Um tema que vem ganhado a centralidade nos debates, né? Com as questões climáticas aí que estão nos assolando, né? O tema vem ganhando visibilidade, né? Está cada vez mais difícil os negacionistas negarem, né, as mudanças climáticas. Então, esse tema ele vem ganhando espaço, né? E nós, como instituição escolar, também já temos um trabalho ali na área da educação ambiental e não nos furtamos também a esse debate, né? E hoje a gente está tendo a alegria, a felicidade de receber o professor Elimar Pinheira do Nascimento, professor aposentado da UNB, que vai falar sobre desenvolvimento sustentável e pós-desenvolvimento, uma trajetória incompleta. Então, eu gostaria já de agradecer imensamente o professor Elimar, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito generosa, que prontamente atendeu ao nosso convite para estar aqui conosco hoje, mesmo que em formato virtual, né, já que não foi possível viabilizar a vinda presencial do professor, né? Mas o professor se prontificou de imediato para estar aqui, para contribuir com nossa instituição, para avançarmos nesse debate. Então, em meu nome, em nome da gestão do IFSC, em nome do programa IFSC Sustentável, né, que a querida colega Daniele, que está aqui representando, né, nós queremos já de antemão lhe agradecer, professor, por dedicar o seu tempo a estar conosco nesse tão importante debate. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que se inscreveram para essa formação, que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, agradecer à equipe do Departamento de Formação, ao Jefferson Rogers, por estar conosco, por trabalharem para que esse momento fosse possível, agradecer aos nossos queridos intérpretes de Libras que estão aqui e que sempre fazem essa mensagem chegar mais longe a todas as pessoas que têm direito também a acessar essa mensagem, e agradecer também a querida colega Daniele, a nossa querida colega Daniele, nossa colega servidora lotada no campus Chapecó, e a Daniele, ela preside a comissão central do programa IFSC Sustentável. Então, a Daniele também hoje dedicou o seu tempo para estar aqui conosco e para fazer a mediação desse diálogo, dessa conversa. Então, eu sou muito grata a ti, Daniele, pelo teu aceite em estar aqui conosco. Passo a palavra para ti e desejo uma excelente tarde de trabalho e reflexão na reflexão desse tão importante tema, né, que nós precisamos avançarmos, né? Muito obrigada, então, e passo a palavra a Daniele. Obrigada, Eliane, obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer, né, também pelo convite, é uma honra estar no último dia de formação. Sabemos dessa caminhada da Semana Pedagógica, o quão importante os temas debatidos, né, e quanto essa formação é importante aos que nos assistem, e também levar
maior conhecimento em relação ao desenvolvimento sustentável. Eu presido, nesse momento, a comissão do IFSC Sustentável, né, nos nossos 22 campos. Cada campus tem a sua comissão local. A gente articula, né, mais na visão macro, que é documentos, norteadores, política de sustentabilidade. Agora também estamos com o nosso GT, né, para atualização do programa de logística sustentável, o nosso PLS. Então, é uma honra estar aqui presente, e uma honra maior ainda é fazer essa mediação junto com o professor Elimar. Professor Elimar, se o senhor me permite fazer uma breve apresentação sobre o seu currículo, né, para que quem está nos assistindo pelo canal do YouTube também tenha um conhecimento da sua trajetória. Então, professor Elimar Pinheiro do Nascimento, sociólogo com doutorado, pós-doutorado. Ele é o professor permanente do programa de pós-graduação do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e professor associado do programa Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazônia. Pesquisador associado do Centro de Desenvolvimento Sustentável, foi professor nas universidades de Maputo, no Moçambique, Federal do Paraíba, Federal do Pernambuco, Universidade Católica do Equador e consultou na Faculdade de Psicologia da Universidade da República Uruguai. Participou também, né, dos governos de Miguel Arás e Cristóvão Buarque, trabalhou em Moçambique no governo Samora Machel, tem experiência em pesquisa, gestão e planejamento. A pesquisa pública, principalmente sobre os seguintes temas: conflitos sociais, ambientais, políticas públicas e meio ambiente, sustentabilidade, interdisciplinaridade e turismo. É cofundador do Laboratório de Estudos sobre Turismo e Sustentabilidade, co-coordenador do GT14, Sociedade e Meio Ambiente da Associação Latino-Americana de Sociologia. Então, professor, eu passo a palavra. Após, né, a sua explanação, nós abriremos, né, a oportunidade para quem está nos assistindo também fazer perguntas. Podem colocar no chat do YouTube, a gente vai acompanhar, vai ler, e maiores dúvidas a gente deixa, né, para o final da sua apresentação. Eu peço também, se o senhor puder ir falando aos poucos, para que os nossos intérpretes, né, tenham um tempo hábil de fazer a interpretação em Libras. Muito obrigada e tenhamos uma boa formação. Obrigada a todas as pessoas presentes, obrigado, Eliane, a Daniele, que fez uma extensa apresentação, acho que nem minha mãe sabe tudo isso que ela falou. Digo para ela, para a Eliane ou para o Jefferson, que se quiserem gravar, podem fazê-lo, não tem nenhum problema, né, porque às vezes é interessante ter como repertório de vocês, enfim, para outros trabalhos, né? Então, eu vou abordar a questão do contexto maior, né, tanto da educação ambiental quanto da crise ecológica. E, para isso, eu escolhi essa temática, né, de desenvolvimento sustentável e pós-desenvolvimento. A ideia primeira é que a noção de desenvolvimento, que é a noção maior, né, no mundo inteiro hoje em dia, é uma noção que não caiu do céu. Ela tem uma história, né, que eu cito na imagem seguinte, Jefferson. Então, no século passado, né, não no século passado, o anterior ainda, no século XIX, mesmo no século XVIII, quando começa o nascimento da sociedade industrial e da sociedade moderna na qual nós vivemos, não existia a ideia, né, de desenvolvimento e muito menos de desenvolvimento sustentável, sobre desenvolvimento. A ideia que existia era uma ideia de evolução, sobretudo entre os biólogos, né, e a ideia de progresso. A ideia de desenvolvimento, ela se expande e torna-se comum somente após a Segunda Guerra Mundial. É preciso ter presente que a noção de desenvolvimento ela é múltipla, né? Há várias noções de desenvolvimento, há várias formas de compreender o desenvolvimento. Mas vocês vão observar que todas as noções
tem um elemento comum, tem um núcleo duro presente em todas as nações, que é a ideia de crescimento econômico. Um crescimento econômico que nasce e surge de maneira factual, não teórica, ainda no século XVIII, com a Revolução Industrial. Os múltiplos sentidos da noção de desenvolvimento, né, estão expressos na vasta literatura que nós temos sobre o tema, e ela tem início, a ideia de desenvolvimento, com o discurso do presidente norte-americano Harry Truman, né, na imagem seguinte, e o Truman, no seu discurso, né, ele convida todos os povos a acompanharem o rumo, né, que os Estados Unidos e a Europa tomaram, que é a rota, segundo eles, de desenvolvimento, e os outros povos, os povos e países pobres, são considerados subdesenvolvidos e eles devem seguir o mesmo rumo, ou seja, adotar o sistema capitalista, o sistema da reprodução ampliada, da economia de mercado, para poder progredir, para poder se desenvolver. Com o discurso de Harry Truman, o mundo é mais ou menos dividido em dois grandes blocos, né? Os países desenvolvidos, sobretudo o norte do nosso hemisfério, e os países subdesenvolvidos que estão normalmente no sul. Essa marcha, né, para o desenvolvimento, ela é imediatamente colocada em dúvida por vários autores, inclusive por o nosso Celso Furtado, que se pergunta se o modelo de desenvolvimento econômico que nós estamos adotando, se ele seria viável, né, a longo prazo. Né? O livro que ele fala isso é um livro que se chama O Mito do Desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento não pode... Alô? O mito do desenvolvimento não tem... o desenvolvimento é um mito porque ele não tem como se distribuir no mundo inteiro. Eu vou pedir perdão a vocês, tem uma emergênciazinha aqui que eu tenho que resolver. Mil desculpas, mas é que minha esposa está no médico e ela aparentemente está com algum problema. Me desculpem, por favor. Alô? Desculpem. Então, eu dizia que com o final da Segunda Guerra Mundial, o presidente Truman faz um discurso em 49, ao qual convoca todos os povos a seguir o caminho norte-americano, que é o caminho do desenvolvimento, né? E com isso ele divide o mundo em duas partes, que é os países desenvolvidos, normalmente no sul, e os subdesenvolvidos, no norte, os desenvolvidos. E essa conclamação, essa noção, que depois é sistematizada em livros, é objeto de desconfiança por diversos autores, inclusive o nosso Celso Furtado, no livro famoso chamado O Mito do Desenvolvimento, no qual ele se pergunta se o desenvolvimento pode ser obtido por todos os povos. E por que isso? Porque o desenvolvimento implica no aumento do consumo de energia e de recursos naturais dentro de um planeta que é finito, ou seja, que não tem uma infinitude de recursos naturais, mas tem um depósito limitado. Né? E, ao mesmo tempo, alguns perguntam se esse tipo de rumo, esse rumo ao desenvolvimento, traria a ele aquilo que é o mais importante para todas as pessoas, que é justamente a felicidade. Então, a ideia de desenvolvimento, ela nasce já sobre objeto de interrogações e de críticas, desde os anos 50 até o final do século passado. Em 1970, a década de 70 é a década talvez mais crítica, porque nessa década, nós realizamos uma conferência em Estocolmo, né, que busca justamente
a definir qual tipo de desenvolvimento que é possível fazer sem destruir a natureza. A ideia que surge na época, inspirada por livros diversos e autores diversos da época, a ideia que surge, a ideia que Ignatius Sachs, um polonês francês brasileiro, denomina de ecodesenvolvimento. Ou seja, é possível, segundo ele, crescer e, ao mesmo tempo, proteger a natureza. Mas essa ideia de ecodesenvolvimento, ela é derrubada pelos norte-americanos, particularmente o Kissinger, né? E, com isso, a ONU tem que recuar, porque ela, que é a promotora da Conferência de Estocolmo, ela recua, né? E apenas em 87, após a criação de uma comissão especial para enfrentar a questão da relação do desenvolvimento com a proteção da natureza, a conservação do planeta, surge a ideia, então, do desenvolvimento sustentável, resultado dessa comissão, né? E cujo relatório se chama Nosso Futuro Comum. Então, essa ideia, né, de que é possível desenvolver e, portanto, é possível crescer, ao mesmo tempo conservando a natureza. É uma ideia complicada, não é fácil de entender, mas é aceita, sobretudo porque a definição do desenvolvimento sustentável é uma definição muito vaga. Ela diz que é preciso que o desenvolvimento atenda às necessidades das gerações presentes e, ao mesmo tempo, assegure o atendimento das necessidades futuras. Acontece que ela é vaga, primeiro, porque as necessidades presentes são muito diferentes dentro do mundo. Nós temos 190 e tantos países com culturas absolutamente distintas. E, mais complicado ainda, para gerações futuras, né, que nós não temos ideia de como elas serão e quais serão suas necessidades. Quem é que pode imaginar quais são as necessidades dos indivíduos, homens, mulheres, etc., em 2060, ou 2070, ou 2080? Não há possibilidade de pensar desta forma, né? Então, a ideia desse desenvolvimento é, apesar disso, disseminada e se torna na grande bandeira, na grande questão para o futuro, que é o desenvolvimento sustentável, né? O Veiga, inclusive, na próxima imagem, eu cito que José Lida Veiga, um professor da USP, aposentado como eu, ele escreveu, inclusive, um livro muito interessante, dizendo que o desenvolvimento sustentável é, na verdade, a grande utopia do século XXI. Por quê? Porque a grande utopia do século XX foi a utopia do socialismo, que morreu, né, com o stalinismo e, em seguida, com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 89 e 91. Então, o desenvolvimento sustentável surge na década de 90, embora tenha sido formulado em 87, né, como sendo a alternativa, a nova utopia, segundo Zé Lida Veiga, para o século XXI. E sobre a orientação, sobre a inspiração da ideia do desenvolvimento sustentável, é que nós começamos a trilhar 3 caminhos para vencer aquilo que aos poucos vai ganhando o nome de crise ecológica, que é justamente o impacto das atividades humanas, né, na natureza e, particularmente, agora, né, sobre o clima. Os caminhos que são adotados são 3. Há um grande esforço nesses diversos caminhos, mas sem grande sucesso. Ou seja, com sucesso, porém insuficiente para reverter a situação. O primeiro caminho, que ainda hoje percorremos, é o caminho da descarbonização da economia, ou seja, reduzir o uso do carbono, que é o principal dos gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global e os eventos climáticos extremos que nós, inclusive, conhecemos no país, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Amazonas, passando pelo Pantanal, pelo Nordeste, etc. Então, esse é um esforço grande que se expressa claramente no uso de energias alternativas que não usam do carbono, seja hídrica, seja eólica, seja solar. Porém, apesar de todos os esforços, nós conseguimos enviar para a atmosfera
dezenas, centenas de toneladas de gases de efeito estufa a cada ano. E isso significa o aumento do aquecimento global. Então, temos esforçado? Temos. Temos tido sucesso? Não. O segundo caminho é o caminho da desmaterialização da economia, que significa o quê? Reduzir o uso de recursos naturais por cada unidade produzida. Então, nós hoje conseguimos produzir todos os bens que nós consumimos com menos recursos naturais do que nós utilizávamos na produção desses bens há 30, 40, 50 anos atrás. Portanto, fizemos muito progresso, avançamos muito, porém aí também com insucesso. Por causa de quê? Por causa daquilo que a gente chama de efeito rebote. Ou seja, quando eu produzo um carro utilizando 100 unidades de recursos naturais, né? Vamos utilizar essa abstração. Eu reduzo e eu consigo produzir um automóvel não mais com 100 unidades, mas agora com 50 unidades. Então, eu fiz uma redução de metade dos recursos naturais que eu utilizava por cada carro. Acontece que, na época que eu utilizava 110 unidades, eu produzia 1 milhão de carros. E agora que eu produzo 50, com 50 unidades, ou seja, com a metade dos recursos, eu produzo 50 mil unidades. Ou seja, eu fiz uma redução de metade, mas fiz um aumento, né, de 1 para 50 mil. Ou seja, desmaterializei a economia, sim, mas não resolvi o problema do uso menor de recursos naturais. E, finalmente, a última vertente, essa já do século XX, que é a requalificação do consumo. Ou seja, tentar modificar, né, o tipo de consumo que nós temos, seja utilizando mais, digamos assim, vegetais na alimentação, seja economizando no uso de plástico, seja economizando nas embalagens, etc., etc. Ou seja, com isso nós trilhamos 3 caminhos, porém, esses 3 caminhos não conseguiram produzir aquilo que a gente queria, que é exatamente reduzir a degradação ambiental, ou seja, a perda da biodiversidade, e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Isso por quê? Porque o desenvolvimento sustentável tem um dilema interno, porque ele está baseado na ideia de desenvolvimento, que é uma ideia que necessariamente remete ao crescimento, e, ao mesmo tempo, ele pretende, com a segunda ideia, que é a ideia da sustentabilidade, que vem da biologia, se inspira na questão da resiliência, que é proteger a natureza. Mas é impossível produzir mais e proteger a natureza ao mesmo tempo. Pelo menos, por enquanto, esta é uma equação impossível que nós denominamos de oxímoro ou oxímoro, que significa o quê? A contradição em si. Eu não posso dizer uma sala é clara, escura. Não, ou ela é clara ou ela é escura. Ela não pode ser clara e escura ao mesmo tempo. Ela só pode ser feita clara ou escura se for simultânea. Uma hora é clara, outra hora é escura, mas simultaneamente é impossível. Portanto, a ideia do desenvolvimento sustentável, que é uma ideia interessante, que é uma noção que o Zé Lee, inclusive, chama da grande utopia nossa, é uma ideia que aparentemente não consegue avançar na necessidade de resolver o problema de aumentar a qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, assegurar que nós vamos ter recursos naturais e vamos ter um planeta saudável para o futuro. É nesse dilema que nasce a ideia seguinte, né? Eu já estou na imagem 6. Estou falando, mas o Jefferson não está me acompanhando na exposição das ideias. Então, e aí já na 7, né, com esse enigma, com essa impossibilidade de resolução, já no final do século XX, mas sobretudo no século XXI, surgiram várias ideias que são reunidas sob o termo de pós-desenvolvimento, né? Segundo Escobar, Túlio Escobar, que é um colombiano que vive nos Estados Unidos, é um termo usado pela primeira vez em 91, em Genebra, na Suíça, mas ele só ganha, de fato,
envergadura, visibilidade no século XXI, sobretudo com um livro que se chama Pluriverso, Dicionário do Pós-Desenvolvimento. E o que é o pós-desenvolvimento? É a ideia de conseguirmos melhorar a qualidade de vida das pessoas sem crescer necessariamente na produção econômica, no uso de energia e de recursos naturais. E aí, na imagem seguinte, eu apresento uma breve tipologia do pós-desenvolvimento. Por quê essa tipologia? Porque tem várias ideias, várias noções relativamente ao pós-desenvolvimento, ou seja, há um estilo de vida que nós não precisamos crescer de maneira contínua e infinita dentro de um planeta finito. O primeiro grupo de ideias do pós-desenvolvimento é um grupo inspirado nos estilos de vida dos povos originários de todo o mundo, seja do Brasil, da América, da África, da Ásia. O segundo grupo de ideias do pós-desenvolvimento são filosofias, religiões, noções políticas recentes, como, por exemplo, o ecofeminismo, o ecossocialismo, a ecologia profunda, o convivialismo, etc. E o terceiro grupo remete a experiências concretas que ocorrem no mundo inteiro com expressões locais. São as ecovilas, as agrovilas, a permacultura, as moedas alternativas, a economia solidária. Ou seja, são todas ideias locais e todas ideias buscando um mundo melhor, um mundo novo, em que todas as pessoas possam ter uma qualidade de vida sem destruir a natureza. Esse é o grande dilema. Eu vou apresentar brevemente, nosso tempo já está quase encerrando, 3 ideias do pós-desenvolvimento. A primeira, na imagem 9, é a ideia do convivialismo, que é uma ideia muito interessante, que é um movimento muito mais de intelectuais europeus, latino-americanos e asiáticos, que nasce da teoria da dádiva, que é expressa por Marcel Mauss, um antropólogo do começo do século XX, e que ele dizia que a lógica de convivência dos povos originários era uma lógica baseada no dar, receber e retribuir. E esse dar, receber e retribuir eram gestos solidários, voluntários, que a economia de mercado foi esmagando, porém não conseguia esmagá-lo completamente, e isso se apresenta, por exemplo, no trabalho voluntário, nos trabalhos de solidariedade que as pessoas fazem, que não tem nenhuma remuneração, mas fazem porque acham que é importante ser solidário a pessoas que estão sofrendo, como o Brasil foi, por exemplo, solidário em relação ao Rio Grande do Sul, quando teve os grandes acidentes do ano passado. Então, o principal obstáculo à prosperidade humana, segundo o convivialismo, é o descomedimento, que em latim significa ubis, que expressa a falta de percepção sobre as consequências de um crescimento econômico desmesurado. Ou seja, o grande problema para o convivialismo é que as pessoas não têm a noção dos limites que nosso planeta tem. E imagina que ele pode ser utilizado da forma como a gente deseja. E isso não é possível. Então, essa é a ideia do convivialismo. Ele tem vários manifestos, inclusive eu assinei um deles, que foi publicado no Brasil ano passado, em que desenvolve um pouco essa ideia e diversos princípios a serem seguidos para a gente manter uma sociedade em que o principal não é o ter, mas o principal é o ser, ou seja, as relações entre as pessoas e das pessoas com a natureza. Uma segunda ideia interessante, que está na imagem 10, é a ideia do bem viver, que é uma ideia que nasce para nós, dos Andes, particularmente do Quechua, dos antigos povos indígenas, mas também que está presente em vários povos originários, não é apenas os Andes que utilizam. E o bem viver é exatamente a orientação de que a felicidade não depende da posse de bens. Não é tendo mais que eu vou ser feliz. Não. Eu vou feliz se eu tenho um relacionamento bom com meus pais, com meus filhos, com meus colegas, com meus amigos e mesmo com meus adversários. Porque o adversário não é um inimigo, não é um monstro a ser abatido. O adversário é aquele que pensa diferente, ou mesmo divergente de mim,
né? E que ele pode uma hora ter razão e eu posso ter razão outra hora. A democracia, né, que é o melhor sistema, regime político que nós criamos, contém justamente essa ideia. Aquele que se opõe a mim não é um inimigo a ser abatido, mas é um adversário a ser convencido ou me convencer das ideias que ele tem. Então, aí, o elemento central do BGV é essa harmonia dos homens entre si e dos homens com a natureza. Uma outra última ideia, que está na imagem 11, é a ideia do decrescimento. Essa é uma ideia mais radical, porque ela propõe que a gente reduza o consumo, reduza a produção, né? Ou seja, é preciso fazer com que aquilo que a gente produz seja social, equitativamente e ambientalmente sustentável. Nesse campo, existem alguns filósofos, em particular Edgar Morin, que têm defendido muito a ideia de que nós devemos decrescer crescendo, ou crescer decrescendo. Ou seja, nós temos que crescer o número de transportes coletivos e decrescer o número de transportes individuais. Nós temos que crescer a produção de habitações e devemos decrescer a produção de armas. Ou seja, temos que decrescer o consumo dos ricos e temos que crescer o consumo dos pobres. Para isso, em geral, tem uma ideia que eu cito, inclusive, na bibliografia, desenvolvida por diversos autores, que é uma espécie de duas linhas que nós deveríamos ter na sociedade. A linha inferior é a linha da cidadania. Ninguém deveria ganhar menos do que necessita para ter uma vida digna. E a linha superior é a linha ecológica. Ninguém deve ter bens a mais do que efetivamente a natureza comporta. Então, não há nenhuma razão de alguém ter 10 automóveis de luxo, porque quando ele faz isso, ele está retirando bens que são necessários para produzir alimentos, habitações para as pessoas pobres. Então, tem que ter todas as coisas definidas por duas linhas para permitir que, efetivamente, a nossa produção, o nosso consumo, caiba dentro de um planeta que é finito e pequeno. E, com isso, chego à minha conclusão, né? O pós-desenvolvimento tem 5 convergências entre suas diversas proposições. Primeiro, a gestão local da economia. Por isso que, por exemplo, no turismo, uma das coisas importantes isso é o consumo de produtos locais. Porque quando eu estou produzindo comidas que são produzidas localmente, e eu não consumindo comida que é produzida a quilômetros e quilômetros de distância, eu estou economizando o transporte dessas comidas distantes, e, portanto, estou economizando CO2, estou ajudando a emitir menos gases de efeito estufa. Então, a questão do local ela é muito importante. O elemento seguinte é que a produção deve ser controlada pelos seus produtores, e não simplesmente por pessoas que querem ganhar dinheiro à custa de não importa quem. A outra é que a estratégia de transformação social deve ser uma estratégia de baixo para cima. É preciso escutar os povos, as suas culturas, as suas necessidades, as suas imensas diferenças para construir alternativas de vida agradáveis para todos. O quarto é o uso parcimonioso dos recursos naturais, né, em que a gente deve, sobretudo, se preocupar com a distribuição das riquezas. Por exemplo, eu preciso aumentar o alimento no mundo? Não. Na verdade, eu preciso distribuir o melhor. Eu tenho um desperdício de alimentos extraordinário. No transporte, no consumo, são toneladas e toneladas e toneladas de alimentos são jogadas no lixo. E se eu pudesse fazer medidas protetoras sobre isso, eu teria fartamente comida para os pratos de todas as pessoas do mundo inteiro. E, por último, o esforço de recuperar, de valorizar e se inspirar nos conhecimentos tradicionais, nos hábitos e valores tradicionais. Ou seja, inverter a ordem. O primeiro não tem que ser a sociedade, o humano, em seguida a natureza. Não. O primeiro é a natureza, sem a qual nós não podemos viver. Em seguida, a sociedade, porque nós somos intrinsecamente sociais. E, finalmente, o humano. Com isso, eu encerro. Peço desculpa que eu passei alguns minutos do meu tempo, mas espero que tenha sido claro. E, se não for, estou aqui para clarear. A bibliografia que o Jeff está passando vai estar colocada à disposição de vocês, né?
E eu estou à disposição das perguntas, das discussões, porque eu acho que o mais importante é vocês manifestarem suas dúvidas, seus interesses, e eu, se tiver condições, responderei positivamente. Se não tiver, pode ficar tranquilo, eu direi que não sei. Obrigado. Obrigada, professor. Muito boa sua explanação, né? Assim como membro, né, também do IFSC Sustentável, a minha formação também é na área ambiental, e a gente pode observar que essas políticas de desenvolvimento sustentável, elas acabam priorizando o crescimento econômico, né? Por mais que a gente fale em sustentabilidade, né, nos 3 eixos. E mesmo com iniciativas para reduzir a extração dos recursos naturais e minimizar impactos ambientais, né? A gente se baseia numa economia global, né? Ela está baseada no materialismo, na acumulação de bens, que reforça aí um consumo insustentável e não sustentável. Como o senhor também disse, né? Eu fiz algumas anotações. Esse estilo de vida que nos mantém, ele é prejudicial ao meio ambiente, né? Ele incentiva o consumo. E está aí também as redes sociais, a comunicação expressa, né? Sempre fomentando o materialismo, o consumo, né? Então, acho que essas correntes pós-desenvolvimento, elas propõem alternativas, né? Que rompem com essa cultura, com a nossa mentalidade. E não é fácil, né? Como fala de crescimento, né? Reduzir só o consumo, mas não é só reduzir o consumo, é reduzir a produção também. Será que estamos preparados para isso? De tanta variedade à nossa disposição, reduzir, né? O bem viver também, né? Não depende, né, só das nossas relações, em interrelações. Eu acho que isso é fundamental. Essas abordagens, elas defendem um modo de vida realmente focado no ambiental. E se nós formos avaliar, vários estudos, né, relatam como será a nossa vivência, não se fala daqui 50 anos, mas daqui 100 anos, quando realmente estiver escassos recursos ambientais, né? Como será a nossa forma de consumo, né? Deixar para as próximas gerações, mas a gente só fala, né? Eu vejo muito que esse desenvolvimento sustentável, às vezes, ele não é palpável, né? Porque não há redução realmente no consumo, né? Então, ele é um desafio, mudança de cultura, mudança de estilo de vida, e não manter só o materialismo como principal, né? Mas interligar as relações humanas com a relação do meio ambiente, né? Então, eu passo, deixa eu ver se a gente tem algumas perguntas ali no nosso chat, senão eu dou continuidade também, porque eu tenho alguns questionamentos aqui. Por enquanto, se vocês quiserem, quem está nos assistindo, podem redigir as suas dúvidas, os seus comentários ali na parte do YouTube, que eu faço a leitura aqui para o professor. Tá? Professor, assim, uma dúvida, né? Se fala tanto ali dessa mudança de mentalidade, né? Mas como que a gente pode incentivar realmente essa mudança para que a sociedade ela valorize mais esse bem-estar coletivo, essa harmonia com a natureza, em vez apenas de acumulação de bens materiais? Veja bem, Dani, a gente tem uma grande ameaça no mundo, né? Hoje em dia, que é o resultado desse modelo intensivo de carbono, né? E baseado na reprodução ampliada e constante, né, do crescimento, que é manifesto pelo aquecimento global, pelos eventos, né? Não é só o aquecimento, né? Porque em alguns lugares até pode esfriar mais, mas do ponto de vista geral tem um aquecimento e, sobretudo, eventos críticos, né, climáticos cada vez mais fortes e que deverão ser mais frequentes e mais intensos. Como é que nós podemos, e isso, para mudar isso, para evitar, né, que essa frequência e intensidade de eventos críticos nos cause mal
maiores, bem maiores do que nós estamos vivendo hoje. Alguns falam, inclusive, de catástrofes, né, que teremos pela frente. Como é que nós podemos evitá-lo, né? Para isso, nós precisamos mudar nossa cultura e precisamos saber convidar os jovens, as crianças e as pessoas em geral, né, a pensarem um pouquinho diferente do que normalmente elas pensam, né? Veja, a mudança da cultura depende de cada um de nós, pessoalmente, né? Nós temos, cada um de nós, mudar alguma coisa. Ou seja, nós temos que agir localmente, como diz os ambientalistas, e pensar globalmente, né? Quer dizer, o que eu fazendo aqui no meu espaço contribui, né, para eu reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Porque esse é o grande problema hoje. Esse é o primeiro problema. O segundo é a degradação do meio ambiente, né? São dois componentes que estão ligados. A psicologia social, ela é muito interessante nesse ponto, né? Ela diz que quando as pessoas têm que enfrentar uma grande dificuldade, né, a primeira coisa que elas precisam acreditar é que a dificuldade é superável. Veja bem, essa é a primeira coisa. É preciso superar essa dificuldade. Superável ela é, ou seja, a crise que nós vivemos, ela não é inevitável. A catástrofe não é alguma coisa que nós não podemos escapar. Ela é uma ameaça, é um risco, mas não é uma inevitabilidade, né? E evitá-la significa cada um de nós fazermos algumas coisas, particularmente os jovens, porque eles é que vão pegar as situações mais críticas daqui a 30 ou 40 anos, entendeu? Eu não, já estarei em outro lugar, mas vocês, né, os que estão mais jovens que vocês, vão ter que enfrentar essa situação muito crítica. Mas ela pode ser resolvida desde hoje. Para isso é preciso, primeiro, que as pessoas tenham consciência do risco que significa a manutenção do modelo econômico da forma como nós temos. Essa é a primeira coisa, as pessoas perceberem. Veja que não é fácil de perceber isso. Eu li recentemente um livro de Bill Gates, né, que se chama Como Evitar um Desastre Climático, e ele confessa claramente: eu só fui entender a questão da mudança do clima em 2006. Veja, Bill Gates, né, que é alguém que tem informações extraordinárias, né, 2006. Ora, o alerta sobre as mudanças climáticas ocorre desde 1988, com a criação do Painel Internacional de Mudança do Clima, que nós chamamos de IPCC, né, de 88. Portanto, de 88 a 2006 são quase 20 anos. 18 anos, Bill Gates levou para cair a ficha. E não foi logo, porque, na verdade, foi cair a ficha somente em 2010. Porque, a partir daí, ele teve uma conversa com uma série de especialistas, né, para poder finalmente entender qual era o problema que nós estávamos produzindo, né? E aí, a partir daí, ele começou a se empenhar em buscar alternativas para essa questão, partindo do princípio do que não é inevitável, né? Nós podemos mudar, nós somos capazes de mudar. E nós já mudamos no passado. Vou dar um exemplo simples. Na Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor, os americanos decidiram entrar na guerra. Veja. A semana seguinte, os americanos adotaram uma medida que era impensável, inimaginável uma semana antes. Eles adotaram a medida de racionamento econômico. Ou seja, as pessoas tinham um limite de compra. Não podia comprar o que quisesse. Entendeu? Ora, isso era impensável na economia americana uma semana, 2 semanas antes de ter declarado a guerra. Eles adotaram a medida, o povo compreendeu e fez cumprir. Porque não adianta o governo dar uma medida, se o povo não acredita, ela não será cumprida. Foi cumprida. Ele pegou todas as indústrias de automóvel e transformou em indústria de guerra. Pararam de produzir automóveis para produzir tanques, para produzir materiais para poder enfrentar o nazismo na Alemanha. Entendeu? Então, nós podemos adotar medidas importantes. Qual é o meu receio? É que só iremos, talvez, adotar as medidas importantes
quando muitos desgastes, muitos desastres, muitas perdas humanas tiverem ocorrido. Entendeu? Porque esse é o grande desafio nosso. Quer dizer, como é que nós vamos viver bem, né, sendo 8 bilhões de habitantes num planeta finito, num planeta pequeno, né, que alguns dizem que só cabia 800 milhões, e não 8 bilhões. Né? Esse é o grande desafio. Mas isso os jovens podem entender, desde que eles sejam convidados a estudar a questão, inclusive a partir do ponto local. Existe no Brasil hoje, que aliás no Paraná tem um satélite, uma célula desse movimento, que é o Pacto dos Jovens pela Mudança Climática. Né? E eles têm uma prática de articular encontros de cientistas com jovens, que procuram entender a temática da crise ambiental, entender a temática da mudança climática e entender o território onde eles vivem e o que é que eles podem fazer no território onde eles vivem para contribuir. Essa é um pouco a dinâmica deles, sabe? A lógica. E aí eles elaboram projetos que são depois apresentados. E eles se reúnem toda a COP. Agora, em Belém mesmo, eles já estão com local reservado para reunir 100 jovens do mundo inteiro que vão levar seus projetos, que foram considerados os melhores em cada país, para apresentarem uns aos outros, para que um ou outro se inspire na busca de novas soluções no seu território. Essa é uma iniciativa extremamente interessante. Se vocês quiserem, depois eu posso passar o contato, que eu sei que já existe no Ceará, já existe em Pernambuco, já existe no Pará, em vários estados brasileiros. Mas o caminho é esse, é o caminho de convencer, né, com dados, com exemplos, né, e ter a paciência de que Bill Gates levou 18 anos a entender, porque eu vou ficar aperreado que um garoto entendeu, não entendeu depois que eu expliquei. É preciso que ele veja mais informações, que ele possa processar. Né? Ele possa, por quê? Porque tem uma série de outras pessoas que são contra, que dizem que nada disso é verdade, né? Que não precisa tomar vacina, que a Terra é plana, entendeu? E são absurdos, mas que as pessoas acreditam. Né? As pessoas acreditam. Então, é preciso paciência e ter fatos, ter dados, e nunca se julgar dono da verdade. Sempre estar aberto para escutar e mudar a opinião quando existe, né, dados, fatos que comprovam que eu estou errado. Caminho longo, não é fácil, não. Não é fácil, né, professor? Eu vejo muito isso sobre o etnocentrismo, né? Então, a gente tem as diversas culturas, o mundo todo, mas não julgar que a nossa é a melhor, né? Então, sempre está evoluindo, aprendendo, né, em relação às mudanças climáticas, né? Esse é um reflexo. É um direito nosso também ter a propriedade, mas também é um direito nosso deixar, né, esses bens para as futuras gerações. E a gente fala muito disso, mas é tão complexo. E eu sempre friso muito algo que o senhor falou em relação aos jovens, às crianças, né? Educação ambiental. Sem educação ambiental, nós não conseguiremos atingir, né, esses acordos, né? Até o ano passado, eu tive a honra de participar, nós temos a Rede Nacional de Desenvolvimento Sustentável, e nós fomos visitar, inclusive, Belém, para ver, né, a possibilidade ali da COP. Então, quando já estava nos meandros da organização, e fomos visitar as comunidades ribeirinhas. Então, foi um choque de realidade, né, principalmente para as pessoas do Sul, em relação a esse materialismo, né? Então, assim, eu posso dar aqui uma opinião, né, minha, uma visão minha, uma observação participante, né, como se fala na antropologia. Eu cheguei numa comunidade ribeirinha, onde o meu pensamento até lá, né, foi que eu estava planejando colocar um painel na minha sala. E eu cheguei na comunidade ribeirinha e não tinha sofá, não tinha banheiro, não tinha pia, eles só tinham uma rede. Então, me colocar dentro daquela cultura, daquela realidade, me fez pensar,
para que eu preciso de um painel na minha sala se essas pessoas conseguem viver com tão pouco e vivem bem? Então, estava ali uma mulher, uma chefe de família, apresentando tudo que ela já tinha feito pela sua comunidade. Então, esses modelos de comunidade, de cultura, né, minimalista, assim, de certa forma, para fazer também essa redução, que nos incentivam, né, que nos dão um up, né, para pensar que realmente é possível. Não vou me alongar também, porque nós temos algumas perguntas. Então, temos o questionamento aqui da Jaque de Araújo, né? Então, com relação... O senhor prefere que eu faça todas as perguntas? Não, faça uma, eu comento e a gente vai para outra. Ok. Eu comento com relação à questão do desenvolvimento regional, como seria a prática e a aplicação dessas mudanças? Veja, o desenvolvimento de uma determinada região, ela parte, em primeiro lugar, do diagnóstico da própria região, né? Ou seja, quais são as características dessa região e quais são os riscos das mudanças climáticas, por exemplo, afetar a minha região, né? Como é que eu devo me apropriar do território, atribuir uso às terras, de maneira tal que os riscos de incidência sobre os eventos críticos sejam menores, né? Sejam menos desastrosos do que poderiam ser. Esse é o primeiro princípio, é partir do diagnóstico. Quer dizer, porque, veja, o grande... Alô? Alô? Estamos lhe ouvindo, professor. Desculpe, não, porque fugiu a imagem, de repente, por causa da chuva, que aqui está começando uma chuva meio forte. Veja, o primeiro princípio para Jaque é o seguinte, eu tenho que partir do princípio seguinte, o mundo vai mudar muito e vai mudar, sobretudo, em dois campos. Eu estou sem áudio. Eu também, não estamos lhe ouvindo, professor. Agora sim. Agora sim. Uhum. Então, veja, em termos de futuro, né, o que nos futuros nos reserva? Essa é uma coisa importante. Quer dizer, o primeiro Professor, estamos sem áudio novamente. Está engraçado, ele está caindo. Agora voltou. Agora retornou. Então, veja, no desenvolvimento regional, primeiro partir do diagnóstico, né? Isso a Jaque sabe perfeitamente, todos que trabalham com isso sabem disso. Né? Qual é o diagnóstico? Quais são as características físico-químicas, habitacionais, demográficas, culturais, né, do meu ambiente? O segundo, quais são as grandes trilhas, né, que o futuro vai nos colocar como desafios, ou riscos, ou oportunidades? E aí eu tenho dois, basicamente. Um que é a mudança climática e o outro que é inovação tecnológica. A tecnologia vai mudar muito a nossa capacidade de produção e a mudança do clima ela é muito mais rápida do que a gente imagina e vai ter muito mais impacto do que a gente imagina. Então eu preciso me prevenir dessas duas coisas. Então eu preciso primeiro me inteirar e ver o que de tecnologia existe para me ajudar a enfrentar o problema da mudança climática. Tanto do ponto de vista da mitigação, quer dizer, como é que eu posso adotar práticas que produzam menos gases de efeito estufa, por exemplo, como do ponto de vista da adaptação. O que eu posso fazer para que, por exemplo, se eu tenho uma precariedade de recursos hídricos, como melhor utilizar esses recursos hídricos e como melhor ampliar a disponibilidade de recursos hídricos que eu tenho na minha região, né? Então, eu tenho que verificar. Os rios estão protegidos, as fontes de água estão protegidas, né? A água subterrânea, entendeu? Está protegida, está sendo acessada corretamente, né? Porque outra fonte de água, que são os discos voadores que nos trazem as chuvas, em geral, no nosso território a gente não controla porque elas nascem em outro lugar, né? As chuvas do Planalto Central, elas nascem na Amazônia, né? E elas vêm como discos de rios voadores e cai a água sobre nós. Então, é na Amazônia que eu vou ter que agir para que a gente não tenha uma seca extraordinária aqui. Mas há várias coisas no território que eu posso controlar, que eu posso intervir para poder fazer. Então, eu tenho que ter uma análise do presente, ou seja, PES, né, no presente, na realidade atual, mas um olhar do futuro. Quer dizer, quais são as ameaças que eu tenho e que eu tenho que me preparar para elas? Como é que eu posso compreendê-las? Esse é o grande desafio do desenvolvimento regional, né? E aí, claro, vêm as diversas conexões dessa região com outras, as cadeias de valores, né?
o circuito de pessoas e de alimentos, etc. Né? Porque um grande problema que nós vamos ter no mundo vai ser o problema de alimentos. Nós já estamos sofrendo agora e vamos sofrer mais, porque a mudança climática reduz a capacidade da produção de alimento. E isso significa que o Brasil, como é um grande produtor, vai ter que começar a ser mais demandado pelo mundo. Por que os ovos no Brasil estão aumentando? Porque os ovos nos Estados Unidos foram atingidos por uma gripe aviária e está sendo reduzido e está com pouco ovos. Então, estão comprando o nosso. Ao comprar os nossos aqui, o que acontece no mercado interno? Aumenta o preço. Então, nós temos que se preocupar com essa produção. Daí a importância da produção local. Quanto mais os alimentos da minha região nascem da própria região, mais controle eu tenho. Quando eles todos nascem de outras regiões, eu não tenho controle nenhum. Entendeu? E eu tenho que aumentar o controle sobre o meu futuro, para eu poder me conduzir e enfrentar melhor o que deve vir e também saber aproveitar as oportunidades que vão surgir. Ok, obrigada, professor. Nós temos mais 2 perguntas, né? Então, eu só vou também ler alguns comentários, né? A Joelma, que ela fala que as políticas públicas, né, indutivas, como as de economia circular, bem como a educação ambiental nas escolas, são aspectos importantes, né, para evoluirmos nessas questões. E também nós temos 2 perguntas aqui da Eduardo Carlos Souza Cunha. Ele faz os seguintes questionamentos. As relações humanas sociais, no contexto apresentado, são primordiais para a efetivação de uma política de desenvolvimento sustentável? E a outra ele fala isso, pois, na minha opinião, a saúde do planeta e a eficácia das políticas de desenvolvimento sustentável depende da saúde do indivíduo e das suas relações. É correto dizer isso? Sem dúvida. Veja, tem um ditado popular, né? Porque os ditados populares ensinam coisa a gente, né? Um ditado popular que diz saúde e paz, porque o resto vem atrás, né? Ou seja, você tem que ter saúde. Se as pessoas não têm saúde, não pode produzir, você entende? Não pode se relacionar bem. Se eu estou em depressão, não consigo conversar bem com você. Se eu estou muito ansioso, entendeu? Eu não consigo fazer isso, né? Se eu estou doente, mesmo não consigo levantar da cama. Então, a saúde é um elemento essencial. Por isso que, aquela pergunta da Jaque sobre o desenvolvimento social de mitigação e adaptação, né? Uma das preocupações centrais é saber o que a mudança do clima vai nos colocar de risco. Vai colocar o quê? O problema da água. Então, como é que nós temos que resolver o problema da água? Por que o problema da água é importante? Porque, em primeiro lugar, o problema da água é elemento essencial para a vida humana. Sem água não tem vida em geral, e muito menos humana, né? Por isso que a nossa legislação faz uma hierarquia do uso da água. E o primeiro é o consumo humano. O segundo é o consumo animal. E o terceiro é que vem a agricultura e outros. Mas o primeiro lugar é as pessoas terem acesso à água. Então, no desenvolvimento regional, tem que perceber, vai impactar a questão da disponibilidade de água para nós, como é que nós temos que fazer? E isso é não apenas para a agricultura, é, em primeiro lugar, para o ser humano, né? Então, por isso que... E aí o grande risco da mudança climática é porque ele afeta a saúde humana, além de afetar a própria vida. Ele afeta a vida humana como o excesso de calor mata pessoas idosas. O excesso de degradação ambiental produz fontes de pandemias. Nós tivemos a Covid-19, mas vamos ter outras. Não se preocupe que vamos ter outras. Como nós tivemos antes dela, né? Todo o século XXI, a cada 5 anos nós tivemos uma pequena pandemia. A Covid é que foi a maior e que todo mundo conheceu. As outras a gente não conhece, nós conhecemos, mas ocorreram em regiões específicas, na Arábia, né, na Ásia, na África. Mas e as próximas, nós não sabemos como elas vão ser, mas vão vir. Isso a gente tem certeza. Vão vir dentro de 5 anos, de 10 anos, terá muita letalidade, terá pouca letalidade, eu não sei. Ninguém sabe. Mas a gente sabe que elas vão vir e a gente tem que estar preparados para isso. Por isso a questão da saúde, ela é um elemento central, digamos assim, no acompanhamento, né, das mudanças climáticas e seus impactos sobre o lugar onde eu vivo. Está coberto de razão, Eduardo. Excelente, professor. A gente tem vários questionamentos, né? Quando se fala, né? A nossa própria Constituição, né? Ir lá um pouquinho para o direito, fala sobre, no seu artigo 1º, fala da dignidade da pessoa humana, Claro. né? Então, isso que o senhor representou, né?
a utilização do recurso hídrico, da água, né, é fundamental para mantermos, e a dignidade humana, sim, se Claro. encaixa nisso, né, é ter saneamento básico, é ter água para todos, né, Isso. e não só um mínimo da população, né, se nós formos avaliar, mais de 68% da população não tem a rede de esgoto, não tem água encanada, então É péssimo. É péssimo, Péssimo, é péssimo. péssimo, então é isso. Na Amazônia, Dani, eu trabalhei muito na Amazônia, sou professor lá da UFAM, a água, né, os rios e tal, são vetores de doença. Eu uma vez dirigi uma equipe durante 2 anos e meio, eram 22 pesquisadores, nós tínhamos algumas regras de procedimento, e uma delas era essa: ninguém bebe água, a não ser que seja de água gasificada. Nem de garrafa você vai comprar água, nada. Porque ela pode ser da torneira e a torneira pode estar contaminada. Ninguém come vegetais crus, entendeu? Ninguém, só cozido. Aí a meninada brincava que eu dizia: durante o dia guaraná, à noite cerveja. Mas nada de água, né? A não ser que seja com gás. Essa foi uma realidade que eu encontrei na minha visita, porque a gente aqui, né, no sul, oeste, né, no oeste aqui de Santa Catarina, a gente se questiona, né? Eu me questionava muito, mas meu Deus, é só fazer uma cisterna, né? O pessoal está faltando água lá, né? Fui conhecer a realidade, né? Nós tivemos que atravessar o rio, né, lá para poder, foi 40 minutos, né, para poder chegar numa outra comunidade. E daí, na minha ignorância, né, chegamos lá, mas, meu Deus, por que não traz, então, as caixas d'água? Mas o custo para você levar uma caixa d'água para poder fazer uma cisterna é elevado, porque tem ali o combustível do barco. Eles, lá naquela comunidade, solicitaram apoio para compra de cano de PVC, cano normal para fazer a instalação ali da água, né, da cisterna, porque eles não têm condições, não chega esse produto lá, as condições são precárias, e como carregar um cano de PVC num barco, naqueles barcos, né, da própria família. Então, é uma realidade, culturas diferentes, que às vezes a gente está aqui, não consegue se pôr, né, no lugar dessas pessoas. Então, essa dignidade que a gente precisa manter no desenvolvimento de todo o Brasil, eu acho que ele se dificulta um pouco também pela regionalidade, né? Mas é essencial, né? Não quero também me estender aqui no horário, né, Eliane? Então, passo a palavra para você. Eu só tenho a agradecer essa participação, professora. Assim, é fundamental essa troca de ideias, essa troca de conhecimento, né? Conhecimento é poder, e eu acho que a gente precisa exatamente isso, ampliar o conhecimento do desenvolvimento sustentável, mas ele na sua totalidade, né? E não só apenas falar, reduzir realmente, e educação ambiental, né? Trazer lá dos pequenininhos e mudar essa cultura que nós hoje temos do consumo. Agora, a Eliane quer falar alguma coisa? Não, pode falar, professor, pode falar. Não, eu queria só chamar a atenção, 2 coisas que eu acho importantes, sabe? A primeira é que a educação é fundamental, a educação ambiental é fundamental, é essencial, mas a gente tem que pensar que ela não pode ser reduzida às crianças. Ela tem que estar junto com os jovens, com os adultos, com os empresários, com os fazendeiros, entendeu? Com os proprietários de grandes fazendas. Ela tem que permear toda a sociedade, né? A educação ambiental tem que ser uma coisa que todas as pessoas se apropriem, né, dos seus conhecimentos para poder se portar bem, todas elas. Esse é um elemento importante. Não pode ficar restrito a uma disciplina nem à escola, ela tem que permanecer toda a sociedade. Tem umas cidades, umas coisas assim, que fazem coisas muito interessantes. Eles utilizam parada de ônibus para deixar livros, para as pessoas ficarem lendo enquanto chega o ônibus, né? Ou ônibus que tem pequenas imagens, assim como em hospitais e tal, tem pequenos filmes, pequenos documentários, né, que explicam o problema, a história do uso da água, como é que você pode se produzir, como evitar que a água seja o vetor de doenças, né? Isso aí são coisas que às vezes tem uma fartura de água, como é o norte, você não, a água aqui não é problema. É problema.
Porque o problema é que você tem uma série de coisas que são jogadas no rio e que são nocivas à saúde humana. Então você precisa saber filtrá-la, né? Você precisa saber prepará-la para poder ser consumível, né? Para ser potável efetivamente. Então essa é uma questão importante. A segunda, veja, é que a mudança cultural é uma coisa que depende de cada um de nós e depende também dos contextos onde nós inserimos, sabe? A escola deveriam valorizar o procedimento, o comportamento de austeridade e desvalorizar o comportamento de ostenção, sabe? Porque a ostenção ela é nociva à pessoa, à sociedade e ao clima, né? Ostenção significa exatamente isso, ter coisas mais do que você precisa, né? Como dizem os convivialistas, né? É a perda da noção de comedimento, né? É preciso ser comedido, é preciso saber. Que as mães ensinam para as crianças, só que de maneira diferente. Você não pode comer muito bolo, né? Muito doce, porque vai fazer mal. Eu me lembro que minha avó dizia para nós, gente, doce não é pirão. Você não pode comer o doce como come o pirão, entendeu? Doce não é pirão, doce é sobremesa. É aquela coisinha que você vai comer depois. Por quê? Porque o açúcar faz mal. Você não pode ter muito açúcar na comida, nem muito sal. Então ela usava essa história. Então o comedimento... Porque, veja, nós nascemos num paradigma de abundância e liberdade, né? Nós crescemos numa sociedade que achava que tudo era possível, que nós poderíamos tirar tudo da natureza, todo mundo podia ter tudo, isso e tal. E nós estamos percebendo que isso não é mais possível. Portanto, o elemento da abundância do nosso paradigma civilizacional está morrendo e vai morrer. E vai ser substituído, né, por o elemento da austeridade, né, do comedimento. E o outro era a liberdade, pensada como uma liberdade puramente individual, né, que não tem mais sentido isso. Eu não posso pensar a liberdade apenas minha, eu tenho que pensar no adversário, tenho que pensar nas outras pessoas, nos meus familiares, amigos e não amigos. Porque, por exemplo, por que eu paro no sinal vermelho? Eu paro simplesmente, estou lendo minha liberdade, me obrigando a parar no sinal vermelho? Tá, porque sua liberdade acaba quando, né, começa do outro. Porque se você não respeita o sinal vermelho, você vai infringir uma lei da física, querer que dois corpos ocupem ao mesmo tempo o mesmo espaço. Não dá, é um desastre com mortes. Entendeu? Então você tem que parar, então você tem que saber respeitar, entendeu, o componente do outro. É uma pena que a nossa sociedade é muito individualista, ao contrário da sociedade asiática, que tem muito o centro da o sentido da comunidade, do coletivo, entendeu? Então, e a gente não, a gente acha que a liberdade... Eu me lembro que alguém disse assim, não, eu agora estou sem liberdade, porque estão me obrigando a usar cinto de segurança. Mas põe isso para proteger a sua vida, cara, entendeu? E a dos que estão com você, seu filho, sua esposa, seu amigo, seu irmão, seu pai, entendeu? Não é só a sua vida. Sua esposa vai no lugar do carro, não vai? Vai. Sabe como é que se chama o lugar da sua esposa do seu lado? Em alguma sociedade? Lugar do morto. Porque quando tem um desastre, que o primeiro que morre é o que está do seu lado, não é você. Você, como motorista, você vai tirar a batida sua e ela vai infringir sobre tudo que está do seu lado, que é chamado lugar do morto. Por isso que em alguns lugares o táxi não usa, inclusive, permitir pessoas que fiquem ao lado do motorista, só pode ficar atrás. Entendeu? Então, essa noção de que a liberdade ela é boa, mas ela é com limites para permitir que as outras pessoas possam, também elas, exercer a liberdade. Então, esses dois elementos que eu queria deixar registrado para vocês, que me parecem muito importantes. Professor querido, muito obrigada por essas e todas as considerações que o senhor nos trouxe, né? Elas me parecem particularmente importantes quando a gente se situa como escola, né? Como uma instituição de educação, né? Elas me parecem também particularmente importantes quando nós lembramos que o que rege a nossa educação aqui no IFSC é a pedagogia histórico-crítica, né? Então, a gente é levado a pensar, né, na totalidade, nas suas relações, né, do todo e das partes, né?
porque por que as pessoas são são estimuladas à ostensión, né, como o senhor muito bem alude, né, porque nós vivemos num modo de produção capitalista, né, e vivemos sob a égide do neoliberalismo, né, do individualismo, do egoísmo, do egocentrismo, né. Então, me parece bem importante a escola colocar em debate essas questões, embora também é importante a gente dizer que a escola não tenha a caneta das decisões para mudar isso, e que muitas vezes a escola também é vítima desse problema, né? Quando, por exemplo, nós temos cortes em investimentos em educação, nós também estamos experienciando, né, essas consequências. Então, acho que é bem importante, né? E penso que temos feito isso, inclusive quando a gente está tendo essa conversa aqui, né? Uhum. Então, é muito, muito bem lembrado, né, essas questões que o senhor nos traz. E, no mais, então, nós só temos a agradecer, né? Agradeço em nome da gestão, em nome da PROEM, em nome do Departamento de Formação, né, o seu aceite, a sua presença, essas riquíssimas contribuições que nos trouxe, né, os nossos participantes estão elogiando bastante aqui, né. Agradeço imensamente pela mediação da Daniele, né, pelo testemunho, pelo depoimento. Agradeço a equipe do departamento, Jefferson, Rogers, agradeço aos nossos queridos colegas intérpretes, né, e como disse o Eduardo aqui no chat, né, com certeza encerramos a semana pedagógica com chave de ouro, né, e com compromissos, né, de continuar pensando e nos posicionando e trazendo ao debate essas questões que têm alta relação conosco enquanto instituição escolar, né. Muito obrigada, então, professor. Obrigada a todos e todas. Deixo para a sua palavra final e depois encerramos. Eliane, eu vou dizer uma palavra final, lembrando a vocês o seguinte: vocês estão num lugar, num estado maravilhoso. Vocês podem ser referência para o Brasil em diversas coisas. Vocês são o único estado cuja capital não tem a maior população. A maior população não está em Florianópolis, está em Joinville. Né? Vocês têm um conjunto de pequenas cidades extremamente empreendedoras, com cooperativismo também muito importante, e um número relativamente pequeno de analfabetos. Eu me lembro que eu fiz um trabalho no passado com vocês, já fiz alguns trabalhos aí dentro da Federação da Indústria do Governo do Estado, SEBRAE, etc., e estive com o governador e fiz um desafio que, infelizmente, ele não comprou. Eu disse assim: olha, o senhor tem X analfabeto no Estado entre 15 e 50 anos, coisa assim, ou 60. Coisa. Isso o senhor pode terminar isso em 4 anos e fazer com que esse seja o primeiro território livre do analfabetismo dentro do país. Isso vai ser o maior legado que o senhor vai deixar para o futuro. Mas, infelizmente, ele não escutou, mas está sempre lançado o desafio. Vocês estão no lugar que realmente merece muito carinho no trato e de produzir exemplos, né, e inspirações para o Brasil inteiro. Parabéns. Obrigado por tudo. Muito obrigada, professor querido. Obrigada a todas e todos. Obrigada, Daniele. Encerramos, então, essa transmissão e desejamos um excelente restante de tarde e de semana a todos e todas. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigada.